Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para mais um vídeo. Eu não estou sozinho, estou bem acompanhado, uma pessoa que vocês muito provavelmente já conhecem, já estivemos juntos, estamos juntos sempre em várias outras lives. O pastor Michelson Borges, deixa eu colocar logo aqui na tela, apresentar logo, vocês conhecem. Ele é um amigo, é um companheiro aí de lives e de estudo. E nós resolvemos falar sobre um tema assim bastante interessante, um tema relevante. Eu fiz um vídeo sobre um determinado assunto e ele também escreveu um livro que vai trabalhar o tema que nós vamos abordar aqui no nosso vídeo hoje, o livro Nos Bastidores da Mídia. Inclusive, nós já fizemos um vídeo juntos onde falamos sobre a comemoração. Foram 10 anos, né, Excelência, do livro Os Bastidores da Mídia. 15 anos. Desculpa, 15 anos, foi mal. 15 anos dos bastidores da mídia, e nós então fizemos um vídeo ali onde ele fez um resumo do livro, e nós vamos trabalhar um capítulo especial. Eu dizia que eu fiz um vídeo sobre um tema interessante, nós falamos sobre a questão da sexualização feminina, mas é importante trabalharmos também um outro aspecto, o aspecto da responsabilidade masculina. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero já, então, passar a palavra para o meu amigo Michelson, que vai, então, introduzir esse tema, vai falar para nós um pouco sobre este assunto, quem sabe explorando aí o capítulo do livro dele. E aí a gente vai trabalhar, posteriormente, alguns textos bíblicos, vamos analisar essa questão da responsabilidade masculina, tá bom? Fica com a gente aí até o final. Ok, pastor Eleazar, prazer estar com você de novo aqui. A gente geralmente trabalha junto lá nas lives, né? Apocalipse decifrado, depois Adventismo decifrado, ali 4 amigos que amam Cristo, amam a Bíblia e amam a boa teologia, né? Mas também temos feito alguns trabalhos e alguns vídeos também juntos, né? Sobre temas interessantes, como é o caso aqui agora. E eu entendo que realmente é importante falarmos sobre essa questão da pureza mental, da responsabilidade masculina também, né? Existem livros interessantes, né? Eu até quero, já começando aqui a nosso vídeo, mencionar aqui alguns livros interessantes que eu li, que foram muito bons para mim, como homem, né? Esse aqui é o caso do livro, esse aqui é da Mundo Cristão, A Batalha de Todo Homem, livro muito bom, né? Tem também, é quase uma coleção já, né? Tem a Batalha de Toda Mulher, tem a Batalha de Todo Adolescente, e por aí vai. Agora, como o nosso tema hoje aqui é sobre a questão masculina, né? Sobre as lutas do homem e a responsabilidade do homem cristão, esse aqui é um livro muito bom que vale a pena ser lido. A Batalha de Todo Homem. Os autores, eles são muito francos, né? Inclusive, o Stephen, aqui, um dos coautores, ele conta da luta dele com pornografia, com a imoralidade, com a impureza sexual, fala como Cristo o ajudou a vencer nessa área, então ele compartilha aqui as experiências e lutas pelas quais ele passou. Um guia para homens sobre como vencer tentações sexuais. Muito bom. Outro livro, pena que não foi traduzido para o português ainda, mas é uma obra tremenda. Se você lê inglês, eu recomendo a leitura. Hooked. A nova ciência de como o sexo casual está afetando nossas crianças, né? São médicos. O livro não foi escrito por pastores, por Esse eu ainda não conhecia não, viu? Olha, vale a pena, viu? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, Eleazar, para os nossos 2 canais, uma longa resenha que eu fiz desse livro, porque já que ele não está disponível, algum tempo atrás eu escrevi uma resenha de quase 20 páginas, fazendo um bom resumo assim, de cada capítulo e tal. Dá para quebrar um galho com ela. Então eu vou deixar para os nossos amigos essa resenha, né, desse livro. É um trabalho fantástico, como eu dizia, né? Podia ter sido escrito por pastores, podia ter sido escrito por psicólogos, enfim, mas os autores são médicos e se valem aqui de experiências científicas bastante assim consistentes, né? Com respeito ao cérebro, aos hormônios, aos neurotransmissores, o que o ficar, né, que está tanto na moda, né, nos últimos anos aí, né, não mais se fala em namoro cristão, mas em ficar, né, o que esse negócio de ficar, de intimidade física antes do casamento pode causar no sistema cerebral, né? Deus criou a ocitocina, a vasopressina, esses hormônios, esses neurotransmissores, para criar intimidade no casal, no casamento. E ali eles são uma bênção. Mas fora do casamento, olha, parece assim que quando
nós, pastores, né, orientamos os jovens sobre a questão do sexo antes do casamento e tal, eles pensam, alguns podem pensar que já é um discurso meio ultrapassado, né, coisa do século XIX, sei lá. Mas quando você vê cientistas... Coisa de religioso, né? Coisa de religioso, exato, né, de mente quadrada. Mas quando você vê cientistas, né, publicando sobre, e não usando a Bíblia, usando, né, pesquisas em neurociências, e mostrando realmente que essa coisa de ficar, de intimidade, começa um relacionamento, termina, isso vai desgastando um mecanismo sensível que há no cérebro, que foi criado por Deus para trazer intimidade e cada vez mais prazer a um casal casado, né? É fantástico esse material. Hooked seria mais ou menos como enganchados, né? Hook é aquele o que usa para pescar, né? O peixinho lá, né? O anzol, né? Então, como a ciência está mostrando que o sexo casual afeta as crianças, adolescentes e os jovens. Vale a pena a leitura. E deixa eu aproveitar para fazer aqui um merchandising, né? A minha amiga Thaís Souza, que é psicóloga, conselheira lá da Novo Tempo também, trabalhou um bom tempo na Escola Bíblica da Novo Tempo, uma psicóloga muito experiente, e eu unimos forças e publicamos esse livro aqui, por enquanto só tem em espanhol, foi publicado pela editora adventista da Argentina, a ACES, que é a Associación Casa Editora Sudamericana. El Verdadeiro Sexo Seguro. É um material bem interessante, se você também quiser praticar o seu espanhol aí, você pode ir ao site da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, aces.ar, Argentina. E aí você pode adquirir esse material e, além de ter conteúdo aqui cristão, científico, bem embasado, com viés de psicologia, e praticar o espanhol, tá aí a indicação. Mas o material... e tem outro aqui, deixa eu também aproveitar para antecipar um produto que a CPB está lançando, quer dizer, é um material produzido pela Associação Geral, a Sede Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que é a conhecida lição dos jovens, mas que agora passou por uma reformulação. Desde o começo do ano estamos aqui com a Contexto Bíblico. É a antiga lição dos jovens, mas repaginada, com novas sessões, com uma abordagem bem interessante. A equipe de editores e escritores da Associação Geral, lá em Washington, tem feito assim um trabalho fantástico, e aqui no Brasil a Agatha Lemos, que é a editora, e eu, que sou editor associado dela, deste produto, temos também nos esmerado para produzir um conteúdo muito bom, e temos um site também, contextobiblico.com.br, é com M, tá? Porque é uma brincadeira com a palavra, é com o texto. Então a gente brincou com a palavra, né? Além de nós queremos entender a Bíblia no seu contexto, nós também queremos que o texto esteja com você o tempo todo, por isso com o texto bíblico. E a próxima lição, né, do próximo trimestre, ela trata sobre sexualidade. É mais ou menos alguma coisa que vamos falar também aqui nessa nossa conversa, né, pastor Eleazar? De uma perspectiva bíblica, cristã, equilibrada, respeitosa. Realmente ficou um material muito bom. E se você não é assinante da lição dos jovens, já fica aqui meu convite, né, para que você possa fazer a sua assinatura, dos jovens, de adultos, enfim, todas as lições aí que a igreja produz para que nós possamos ter um alimento diário que nos coloque em contato com a palavra de Deus. Feita essa divulgação aqui introdutória, o livro, na verdade, que nós vamos, que serviu de gancho, né, para a nossa conversa, por isso que o pastor Eleazar me convidou, é o meu Nos Bastidores da Mídia, que tem no capítulo 7, capítulo 10, melhor dizendo, o título aqui, Mundo Erotizado. Porque neste livro eu procurei fazer o seguinte, como jornalista, preocupado com a formação espiritual dos jovens, especialmente da igreja, não que seja um livro só para adventista, né? Mas eu pensei basicamente nos jovens, adolescentes, da igreja, cristãos, né? E os meios de comunicação de massa, né, o cinema, as séries, novelas, histórias em quadrinhos, revistas, videogames e por aí vai, eles têm sido usados de forma muito intensa para difundir ideologias que vão de encontro à palavra de Deus. Então, aqui, por exemplo, eu trato de evolucionismo, como a mídia tem difundido fortemente essa visão de mundo, essa cosmovisão. Espiritualismo, está em todos os filmes praticamente, todas as séries você vê pitadas ou escancaradamente ali o espiritualismo. Eu falo sobre consumismo, que é uma praga também da nossa sociedade, que materializa, infelizmente, né, essa visão materialista acaba sendo adotada até em comportamentos. Pessoas são tratadas como coisas, daí o ficar, né? Não gostou, troca, vai para outra. Isso é uma
transformar as pessoas em objetos de consumo. Eu trato disso também aqui num capítulo específico, né? E por aí vai, vários ismos que competem com o cristianismo na Bíblia. E um deles é o erotismo, né? Nesse capítulo 10, eu falo sobre essa questão da erotização das crianças, bem precocemente, hoje em dia cada vez mais, da pornografia. Não dá tempo de a gente tratar desse assunto aqui hoje, mas é uma questão muito preocupante. Nessa pandemia aí, com as pessoas confinadas, né? O acesso, claro que tem um lado bom, né? Porque muita gente tem assistido lives bíblicas, teológicas, né? Isso é o lado bom, mas também houve uma consequência negativa, que é o fato de que as pessoas confinadas têm consumido muito mais conteúdo pornográfico. E a pornografia destrói relacionamentos, destrói a pureza mental. Muitos jovens hoje têm relatado nos consultórios transtornos sexuais que antes eram mais comuns em pessoas lá com idade avançada, né? Enfim, já há jovens hoje relatando impotência, ejaculação precoce e por aí vai. E muitos especialistas, veja, não é aqui um pastor de novo falando sobre isso, né? São especialistas, porque toda minha pesquisa é embasada em artigos científicos, em pesquisas, enfim. Muitos especialistas atribuem essas disfunções, esses problemas de ordem sexual à pornografia. E é interessante notar que tanto a pornografia quanto o sexo antes do casamento e outras coisas assim, que são desviantes em relação à palavra de Deus, aquilo que Deus orienta, acabam atrapalhando a vida futura. Pessoas que foram, assim, lascivas, né, durante a sua solteirice, né, quando casam, reportam menos felicidade no casamento. Pessoas que se relacionaram sexualmente, especialmente aquelas que tiveram múltiplos parceiros na vida de solteiros, acabam tendo índices de separação muito maiores na vida de casados depois. Então, na verdade, quando Deus ele fala em sua palavra sobre a importância da virgindade para homens e mulheres, quando ele fala sobre a importância da castidade, da preservação da pureza sexual, é porque ele quer que nós sejamos muito mais felizes depois na vida, no momento em que tudo isso será aprovado, que essa intimidade sexual será aprovada, que é no contexto do casamento. Nós vamos a Gênesis, né? Vemos ali o plano ideal de Deus, e lemos lá que ele criou homem e mulher e disse que eles deveriam se unir para serem uma só carne. Deixará o homem pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Essa sequência ela é muito importante. Deixar pai e mãe representa maturidade. É quando eu posso assumir uma família, uma casa, a responsabilidade que me cabe. Deixará pai e mãe. Unir-se-á a sua mulher. Isso é o casamento. Casamento, ele é uma instituição edênica. Hoje mesmo eu estava lendo um texto muito interessante de Ellen White, em que ela diz que ela fala do casamento, mas eu também acabo ligando com o sábado, porque são duas instituições que vêm do Éden, né? São criacionistas. Então ela chama o casamento de uma lei de Deus. Esse casamento, segundo a Bíblia, é uma lei divina. E aí, infelizmente, a gente vê como Satanás tem usado, né, os meios de comunicação, até influenciadores digitais e pregadores, infelizmente também, que estão pregando contra a lei de Deus. Tanto a lei moral dos 10 mandamentos, e aí eu coloco o sábado, que vem lá do Éden, quanto a lei do matrimônio, que segundo Ellen White também é uma lei. E os seres humanos estão se especializando em quebrar a lei de Deus, né? Uma coisa interessante que você mencionou aí, no texto de Gênesis, é muito interessante, nós temos princípios ali fantásticos, e tais princípios, eles não são exclusivos do Éden, eles são para a posteridade humana. Por que eu sei isso? O próprio texto se encarrega de dar dicas, vamos dizer assim, para nós. Quando o texto diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, quem era o pai e a mãe de Adão? Adão e Eva foram criados das mãos de Deus, saídos do pó da terra. Não tinha pai e mãe no sentido familiar. Ou seja, é um texto que de fato está falando para gerações futuras. Não era um texto falando exclusivamente para o casal. Então nós temos o casamento idealizado por Deus. Tanto que Jesus ratifica, né, pastor? Tanto que Jesus ratifica esse texto e esse modelo de casamento quando fala disso lá nos evangelhos. Lá nos evangelhos. Lá em Mateus capítulo 19, Jesus vai dizer exatamente isso. Olha, ele relembra, no princípio não foi assim, porque o homem deixará seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então nós temos aqui princípios fantásticos. A Bíblia, ela não precisa fazer como é que diz, destrinchar muito, não.
No próprio texto você já tem que casamento ele é heterogâmico, monogâmico, indissolúvel. Aí agora, por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado, é que nós vamos ver elementos entrando no mundo que não existiam. Por exemplo, a morte. Morte não existia. Então aí Jesus diz, não, olha, com a morte a pessoa pode casar-se outra vez, não é bom que ele fique sozinho. Então entrou um elemento novo no planeta Terra. A traição, porneia, relação sexual ilícita. Jesus diz, bom, por esse motivo alguém pode então separar-se e casar-se outra vez. Mas você percebe que no início o ideal de Deus não era esse. Era de que fosse algo eterno, monogâmico, heterogâmico. Mas você vai ver que o inimigo ele bota o dedo em tudo. Então, não precisa ser heterogâmico, não precisa ser monogâmico, o importante é você amar. E aí a gente sai do princípio criacionista, do princípio de Gênesis e coloca a nossa própria visão. Mas, enfim, Excelência, continue aí a sua abordagem. Não, foi boa a sua intervenção aí, porque eu procurei o texto aqui agora, eu quero ler, não quero só mencionar, né? De Ellen White, é o Maior Discurso de Cristo, páginas 63 e 64. Ela diz assim, ó, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo, o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, Gênesis 2:24, enunciou Deus a lei do casamento. Olha só que interessante, uma lei. A lei do casamento. Para todos os filhos de Adão. Ô, pastor Eliezer, você é filho de Adão? Eu sou também. Então, é para todos os filhos de Adão, não foi só para Adão e Eva. Até o fim do tempo. Então, até que Jesus volte, essa lei ela permanece. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Exatamente. Eu já vi algumas pessoas comentando, mas Ellen White nada fala sobre, por exemplo, casamento heterogâmico. Ellen White não menciona. Ellen White menciona sim. Bom, aqui está um texto, né, mas mesmo que ela não mencionasse, a Bíblia é clara. O Gênesis diz, e alguém poderia dizer assim, não, mas Gênesis, veja bem, né? É o Gênesis lá. Alguns dizem essa literatura aqui, ela é simbólica. Não foi mesmo Adão e Eva. Não. Aí Jesus chega e diz assim, ei, eu assino embaixo, é desse jeito aqui mesmo. Agora, se a pessoa for um evolucionista teísta, ela pode desprezar esse texto, porque, na verdade, nós, adventistas criacionistas bíblicos, cremos, como Jesus ensinou, que Adão e Eva existiram de fato, são personagens históricos, né? Cremos que o dilúvio foi um evento histórico. Por quê? Por várias evidências científicas, geológicas, não vem ao caso aqui agora, mas principalmente porque Jesus, ele reafirma esses acontecimentos. Ele vincula a sua vinda com o dilúvio. Se o dilúvio não foi literal, então a vinda dele também vai ser simbólica. Ele é o segundo Adão. Ele menciona o casamento lá de Gênesis, né, no princípio, como sendo um modelo ali no Novo Testamento. Portanto, nós que somos criacionistas adotamos essa visão de Cristo, né, de Jesus Cristo. Ele era um criacionista também, obviamente, porque foi ele que criou tudo isso. Ele é o Criador, né? Então, o mesmo texto que afirma a santidade, a sacrossanticidade do sábado, afirma também a existência e santidade, sacrossanticidade do casamento heteromonogâmico. Isso é bíblico, isso é criacionismo puro, na sua essência. E o texto aqui prossegue assim, pastor Eleazar. Enunciou, então, Deus a lei do casamento para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Ele declarou bom e bênção o quê? O que o texto está dizendo. O casamento entre um homem e uma mulher. Então, bem, voltando aqui à questão do livro, né, nos bastidores da mídia, eu procuro nesse capítulo 10, então, e quero fortemente recomendar a você a leitura. Louvado seja Deus, porque esse livro já há 15 anos, ele está abençoando muitas vidas. Eu tenho sido muito feliz por causa disso. Eu costumo dizer para as pessoas que esse livro foi escrito mais com os joelhos do que com as mãos. E eu realmente orei muito na época para escrever esse livro. Na verdade, ele nasceu de uma provocação de muitos irmãos. Eu dava palestras nas igrejas, em escolas, para clubes de jogadores, sobre os temas que estão aqui no livro. E no fim das palestras, algumas pessoas sempre me procuravam e diziam, você não vai escrever nada sobre isso? Vale a pena ter um livro sobre isso. E de tanta insistência, e eu creio que também de o Espírito Santo me provocar, me incomodar para isso, eu acabei, então, decidindo transformar aquelas palestras em um livro. E eu louvo a Deus porque muitas pessoas me escrevem ao longo desses 15 anos dizendo que abandonaram
vícios, a pornografia, entenderam que precisavam ter uma relação mais crítica e cristã com a mídia, né? Porque, veja, por causa do afrouxamento moral de muitas pessoas, eu fico triste quando vejo, por exemplo, cristãos que dizem ser fãs de séries como Game of Thrones, que a própria mídia secular aponta como sendo a série mais pornográfica de todos os tempos. Ali tem incesto, estupro, violência contra a mulher, e aí eu vejo uma incoerência tremenda de pessoas que vão para a rua, às vezes com camiseta, quebrando o silêncio, campanhas contra a violência contra a mulher, que isso é muito importante participar disso, mas em casa de Game of Thrones. Assiste uma série, dão lucro para uma série que promove justamente a violência contra a mulher. Eu acho que isso é uma tremenda hipocrisia, pastor Eleazar. Então nós temos que ser em casa aquilo que nós pregamos para os outros também. O erotismo exagerado aí dessas mídias tem levado pessoas à depressão, sabia? Tem pesquisas, e está tudo ali documentado, né? Especialmente as meninas, né? As mulheres, quando se prega muito aí sobre sexo casual e tudo mais, tem pesquisas que mostram que as pessoas que se juntam sem casar, geralmente, né, infelizmente, as mulheres são as mais vitimizadas por essa situação, ou seja, sofrem mais com depressão, com ansiedade. Claro, nós somos criados para uma relação de compromisso. Por outro lado, tem também ali pesquisas mostrando que um casamento, claro, um bom casamento, né? Também tem casamentos que são, infelizmente, abusivos, são ruins, mas quando as pessoas estão envolvidas num bom casamento, abençoado por Deus, isso reverte em saúde física, mental e espiritual. Olha que interessante. Para nós não é novidade, porque está na Bíblia, se é bom, se é uma lei de Deus, sempre será uma bênção. Mas há pesquisas hoje mostrando que é de fato assim. O juntar-se é ruim, faz mal. O casar-se com compromisso e romantismo é bênção, faz bem. Ora, estava na Bíblia há muito tempo já, né? Uma coisa interessante, pastor Michel, a gente, até inclusive no vídeo passado, eu falei sobre isso, infelizmente nos dias, nas últimas décadas, houve uma enxurrada muito grande, através dos meios midiáticos, de exploração da mulher. Uhum. Você assiste uma propaganda, vai falar sobre sandália, tem que ter uma mulher com o mínimo de roupa possível. Você assiste uma propaganda que vai falar de uma cerveja, que a maior parte, quem toma, são os homens, aí tem que ter uma mulher com o mínimo de roupa possível. Assim, houve, isso aí é visível, é patente, uma exploração muito grande da questão do corpo da mulher. E recentemente houve uma matéria onde uma ginasta chamada Sarah Voss, a alemã, ela decidiu que iria fazer a sua performance com uma roupa completa, cobrindo todo o corpo. E isso nós gravamos um vídeo, falamos sobre essa questão da sexualização feminina, mas aí agora você já vai entrar no capítulo do seu livro, até que ponto a gente pode responsabilizar a mulher e isentar o homem? Em que medida nós podemos entender que a responsabilidade é da mulher? Será que a responsabilidade é da mulher? Será que o homem ele não é responsável? Quer dizer, que se uma mulher ela estiver com uma roupa menor ou com uma roupa mais curta, ou se estiver havendo essa exploração, então o homem, ele agora, olha, puxa vida, eu até queria ser, mas aí a culpa é da mulher, porque ela estava com o mínimo de roupa possível. Então, até que ponto a responsabilidade é também do homem? Uhum. Como é que a gente pode entender esse assunto? Bom, primeiramente eu só quero confirmar o que você falou sobre essa exploração indevida, né, perniciosa da mulher, do corpo da mulher na mídia ao longo dos anos, né? Eu até cito ali um caso que seria cômico se não fosse triste, né? Mas lá nos anos 60, eu acho, foi divulgado um anúncio nos jornais, nas revistas, de uma empresa aérea norte-americana. E aí tinha uma moça, mas assim, bem vestida, distinta, né? E com a chamada assim, eu esqueci o nome dela, mas é tipo assim, meu nome é, sei lá, Mary, fly me, né? Voe comigo. Só isso. Meu nome é tal, voe comigo. Houve uma enxurrada de reclamações de donas de casa, de mulheres, de esposas, dizendo quem é essa mulher aí para chamar meu marido para viajar com ela, né?
que baixaria, que coisa ridícula, é um fomento até ao adultério. Tem razão, né? Discretamente, mas era. Mas mesmo assim, houve um aumento de 23% na venda de passagens. Acho que alguns bobões achando que talvez fosse encontrar a moça lá. Bem, décadas depois, o que acontece é o que você falou. Produtos como cerveja, carros, e tem um anúncio que eu acho muito infeliz de uma marca de automóveis aqui no Brasil que virou outdoor, durante muito tempo estava ali, né? Uma moça com um decote bem cavado ali, sensual, e uma chamada, assim, uma frase, né? Tudo isso por apenas tantos R$1.000. Gente, que coisa mais absurda, mais triste, né? E embaixo tinha o carro, do lado da mulher tinha um carro. Comparando a moça com um automóvel, uma objetificação da mulher. Isso é algo para se realmente revoltar e se levantar contra e promover campanhas. Só que, interessantemente, nós não vemos a mesma revolta que lá nos anos 60 marcou aquele anúncio que hoje é inocente, comparando com o que se tem por aí, né? É realmente muito triste ver esse tipo de exploração. Agora, o outro ponto que você destaca realmente é algo importante, né? Mas será que porque existe essa objetificação, ou então pessoas que usam X, Y tipo de roupa, isso faz com que os que observam sejam inocentes? De forma alguma, né? Nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, pelos pensamentos que nutrimos, né? E nada jamais vai justificar qualquer tipo de crime porque outro fez ou deixou de fazer tal tipo de coisa, né? Nós somos responsáveis por aquilo que pensamos. Eu quero ler aqui, vamos fazer, quem sabe, aqui um exercício aqui bíblico, né? Pegar alguns exemplos bonitos de personagens da Bíblia que foram homens responsáveis por aquilo que pensavam, pelo tipo de pensamento que alimentavam. Eu começo aqui com Jó, capítulo 31, verso 1. Eu sempre uso esse texto nas minhas palestras, quando eu falo sobre essa questão do erotismo, da nossa responsabilidade pelos pensamentos que nutrimos, né? E aqui diz assim, ó. Eu estou lendo aqui a nova versão, a nova Almeida atualizada, que diz: fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar para uma virgem. Na nova versão internacional, traz não olhar com cobiça para as moças. Eu até acho bem mais interessante essa versão, né? Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu estava dando uma lida aqui, pastor Eleazar, no Comentário Bíblico Adventista. Eu estou aqui com o volume 3, ok? Material muito bom aqui da nossa igreja, também é da CPB, né? E eu quero ler aqui 2 parágrafos que comentam esse verso aí, essas palavras maravilhosas de Jó. Diz assim, ó. Primeiro começa dizendo assim na página 653, que neste capítulo aí, no capítulo 31, Jó menciona os princípios que regulam sua conduta particular. Quer saber quais são os princípios que regulavam a vida desse justo, desse homem de Deus? Aqui estão, ó. Esses princípios podem ser delineados da seguinte forma. Primeiro, castidade. Segundo, seriedade e sinceridade. Terceiro, retidão e pureza. Quarto, fidelidade ao voto matrimonial. Quinto, fidelidade a seus servos. Sexto, benevolência para com os indefesos. Sétimo, abstenção da cobiça e da idolatria. Nono, a hospitalidade. Décimo, isenção de pecados secretos. E 11º, honestidade em questões de propriedade. Este capítulo fornece um resumo amplo da ética de Jó. É um exemplo sem paralelo de idealismo. E diz assim o outro parágrafo, né? Que comenta o como, pois, eu fixaria meus olhos numa donzela, ou com cobiça numa moça, né? Literalmente, eu pensaria numa donzela. Ele fala de pensamento só, né? O texto literal, no hebraico, ele tem mais que ver com o pensamento do que necessariamente somente com os olhos, né? Jó compreendia que meramente evitar o ato externo de adultério não era suficiente. Olha que interessante. A fim de estar à altura do padrão divino, tanto o pensamento quanto os atos deveriam ser puros. Jó enfrentou o problema fazendo um pacto consigo mesmo de que não permitiria sua mente demorar-se na sedução da lascívia. Na linguagem figurada do texto, foi feita uma aliança entre ele e os olhos dele, né? Um acordo que impunha aos olhos uma obrigação definitiva de não se demorar sobre o que sugerisse pensamentos impuros. Isso aqui é fantástico, né?
Veja, a responsabilidade é dele, é daquele que está sendo tentado, daquele que pode sair daquela situação, clamando a Deus e fazendo um pacto, né, de pureza. Outro exemplo, talvez você possa pensar assim, mas Jó era casado, né? Jó talvez vivesse lá no campo, só tinha ali a sua esposa, seus filhos, os animais. Talvez ele não fosse tão tentado, né? Como são hoje os jovens numa sociedade erotizada. Jó talvez não tivesse, não tinha acesso à pornografia, não via esses outdoors indecentes, né? Não tinha ali revistas à sua disposição, filmes e séries e tal. Ok. Então vamos para outro exemplo de integridade também na Bíblia aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 39. Você já deve suspeitar de quem eu vou falar. Vou falar de um jovem solteiro, tá? Um jovem que estava numa cultura pagã, que valorizava a sensualidade. Se você der uma olhada nas pinturas, né, nas pinturas lá do Egito, você vai ver que era comum ali roupas transparentes. Era comum naquela cultura até as mulheres andarem com os seios, né, à mostra. Isso está nas pinturas, nos registros pictográficos do Egito. E aqui nós vemos um jovenzinho, né, que foi levado como escravo para aquela cultura, para aquele mundo, cheio de lascívia, cheio de... Até cultos, muitas vezes, envolviam prostituição, né, cultual, que foi uma tentação para Israel, muitas vezes. E aqui nós vemos, então, José. É dele que eu vou falar. Eu falei de um casado, Jó, um casado que fez um pacto, né, com os seus olhos, com a sua mente, de ser fiel à sua esposa, o que nós entendemos, então, que é possível ser infiel nos pensamentos, né? E agora eu vou falar de um jovem solteiro, que talvez pudesse pensar assim, eu estou longe da minha terra, estou longe dos meus pais, eu vim parar aqui nessa situação, não pedi para vir para cá, então, quer saber? Eu vou me entregar ao pecado mesmo, né? E tenho até boas justificativas para isso. Ele podia pensar assim, mas não. Nós lemos aqui no capítulo 38, começar aqui com o verso 1 mesmo, né? Que diz assim, desculpem, é Gênesis 39, e eu vou começar no verso 6. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Gente, que coisa tremenda. Um jovem, talvez ali na casa dos 18 anos, com os hormônios, né, à flor da pele, um jovem que estava numa cultura lasciva, por natureza, um jovem que estava ali sozinho com a mulher do seu patrão em casa e que poderia muito bem ter se entregado ao pecado, não é verdade? E, no entanto, a gente vê aqui alguns detalhes interessantíssimos, né, como o fato de que ele se recusou a pecar, de que ele sabia que adultério é pecado, fornicação é pecado, porque mesmo que a lei em tábuas só fosse ser dada, né, depois, mas os mandamentos já eram conhecidos, obviamente, né? Ele sabia que adultério é pecado. E ele era tentado todos os dias. Não foi uma vez esporádica, não. Todo dia aquela mulher tentava, né, assediar sexualmente o jovem José. Mas aqui é dito que ele... Uma coisa, excelência, rapidinho, desculpe lhe atrapalhar, que é válido ressaltar, é que a posição de Potifar no reino do Egito era uma posição de extrema importância, o que dava certos privilégios a ele, como homem, por exemplo, de escolher uma mulher que fosse bem afeiçoada para estar ao seu lado. Uhum. Então, não podemos dizer que a mulher de Potifar, por exemplo, fosse uma mulher... José não ia gostar porque era alguém
não era tão bonita e tal. Muito provavelmente, apesar de não termos isso explicitamente na Bíblia, pela posição que Potifar ocupava, a esposa dele deveria ser uma mulher muito bonita, muito atraente, e o que de fato poderia ser uma tentação para José. E você leu o texto interessante onde ele diz que não queria ficar nem perto dela. Nem não perto. É a questão de ir, não, é não chegar perto. Exato. Então, se ele sabia, se você sabe que determinada série, filme, site, vai tentar, né, a sua integridade, a sua pureza, não chegue nem perto. Ele sabia que a mulher estava naquele local, ele ia para outro. Ele procurava fazer a parte dele para se desviar do mal, como Jó também fazia. Se desviava do mal, conscientemente. Hoje há cristãos que se expõem ao mal conscientemente. Há cristãos que se submetem ao mal conscientemente, com a falsa ilusão de que poderão manter a mente pura. Gente, pelo contemplar nós somos transformados, diz Ellen White. E um grande psicanalista chamado Jung, Carl Jung, também tem uma frase que eu acho fantástica. Nós nascemos originais e morremos cópia. Então, quanto mais você contempla alguma coisa, mais parecido você fica com ela. E eu gostaria de realmente apelar a você, se você é um jovem que está nos assistindo, um adulto, né? Se você é casado com idade mais avançada como Jó, ou solteiro e jovem como José, seja como eles, sejamos como eles. Façamos um pacto com Deus e com nossos olhos, com a nossa mente, de não nos demorarmos no pecado. É Lutero quem disse, né, que eu não posso impedir que um passarinho pouse em minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho ali em cima. Então você não pode. É difícil neste mundo de pecado não ser submetido a algum tipo de tentação, mas se demorar nela, aí já é uma escolha sua. Então, se você se depara com algum tipo de situação como esta que José enfrentou, pula fora, sai dessa, né? E se você já antevê que ela vai se repetir, desvie o seu caminho, procure a pureza. Então, José e Jó, entre outros exemplos da Bíblia, claro, né? Tem os bons e os maus também, né? José e Jó, para mim, são exemplos de pessoas, de homens, né? Homens com H maiúsculo, que tomaram a decisão de serem puros, de serem íntegros, independentemente das circunstâncias que os rodeavam. José podia dar uma desculpa, mas, senhor, peraí, né? Ela estava ali, talvez seminua, como disse o pastor Eleazar, uma mulher bonita, né? Porque senão a Bíblia nem colocaria isso como exemplo de integridade sexual, né? Uma mulher bonita, uma mulher sedutora. Senhor, eu sou jovem, eu estou aqui. Ele até podia ter vantagens materiais, porque ela ia favorecê-lo como amante, né? Mas ele Quem sabe dizer assim, olha, eu sou escravo, eu não tinha opção. Você sabe, meu, escravo, o que o escravo pode fazer? Eu não tinha opção, ela mandou. Bom, como escravo, eu tenho que seguir as ordens na patroa. Tinha muitas desculpas, né, para usar. Mas ele não fez isso. Ele, na verdade, ele decidiu ser íntegro, puro, fiel, né? Então, não importa o que esteja acontecendo ao redor, as roupas que se usam ao redor, as imagens que são exibidas ao redor, o nosso papel como homens, né, já que o nosso vídeo aqui hoje foca nisso, é fazer um pacto com os olhos, com a mente, com o coração, com Deus, para que possamos ser puros num mundo impuro. Mas, pastor, também tem exemplos ruins na Bíblia, né? Sim. Que a gente pode aprender pelo contraste, né? Sim, e eu queria apresentar esses exemplos. Uma coisa que você mencionou aí por último, eu queria transformar isso num pensamento, e que a minha esposa diz aqui em casa, vez por outra, em outro contexto, mas eu acredito que é válido nesse contexto. As atitudes do outro não definem as suas atitudes. As atitudes de uma outra pessoa não definem aquilo que você é. Então não importa se a mulher está bem vestida ou mal vestida, se ela está sem roupa ou se ela não está, ou se ela está com roupa. As atitudes dela não devem definir quem eu sou e o que eu farei. Tentação nenhuma é desculpa para o pecado. Em nenhuma área, né, pastor? Não é porque eu vi ali em cima da mesa R$100 dando que eu vou pegar. Eu vou pegar. Alguém deixou ali, alguém errou, talvez, esqueceu, não sei. Mas eu seria muito mais errado se eu fosse ali e pegasse aquele dinheiro, né? Exatamente, Michel. Você tocou num ponto interessante, porque algumas pessoas querem, às vezes, culpabilizar a mulher, por exemplo, de uma situação de estupro. A culpa é sempre do estuprador. Não importa com que roupa ela estava. E aí é uma coisa que eu estou dizendo, não estou dizendo com isso que é certo a mulher se vestir de maneira não modesta, como já apresentamos no vídeo anterior.
Como homens também não devem se vestir dessa forma. Da mesma forma. Como você bem disse no seu vídeo. Exato, não foi um vídeo para falar da questão somente da mulher, a gente apresentou ali o homem e a mulher, né? Porque vestir-se mal pode ser tanto para um quanto para o outro. Mas veja. Infligir os princípios, né, de modéstia, bom gosto e decência, isso vale para ambos. Para ambos. E conquanto nós não concordemos que o uso equivocado da modéstia, não sei se talvez seria essa expressão, mas um mau uso da modéstia não justifica um ato criminoso. Então, por exemplo, eu fui imprudente e dei bobeira e coloquei R$100 ali e deixei bobeira. Tinha muita gente, de repente meu dinheiro sumiu. Eu fui imprudente? Fui imprudente. Isso faz de uma pessoa... dá direito a pessoa ir lá e pegar o meu dinheiro? Não, não dá. Não. O indivíduo está chegando num beco, num local, ele está percebendo que está deserto, não tem muitas pessoas ali, está anoitecendo, e ele vai com o celularzão na mão. Ele foi imprudente? Foi imprudente. Ah, tá vendo? A culpa é dele porque roubaram o celular. Não, a culpa é do ladrão. O ladrão é o culpado de ter roubado. Ele não é culpado de ter... E ele poderia ter sido roubado mesmo com o celular no bolso. Nós não estamos querendo aqui isentar o homem, por exemplo, de suas responsabilidades como homem, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Então, independentemente de como a pessoa do lado de lá se porte, eu concordando ou não com a maneira como a pessoa de lá está se portando, as atitudes desta pessoa não vão definir o meu caráter. Não vão definir aquilo que eu sou. E eu não preciso necessariamente pecar com os meus olhos e com as minhas atitudes, tão somente porque aquela pessoa se vestiu inadequadamente. Aliás, pastor Eleazar, não fosse assim, não haveria altos índices de estupro, né, em países nos quais as mulheres se vestem da cabeça aos pés. Não fosse assim, não haveria estupro de crianças, né, que são inocentes. Ali, sensualizando, erotizando, né? Então, o problema existe em várias faixas, mas aqui a questão não é exatamente essa também, né? Há problemas de ambos os lados, tem que ser tratados da forma correta, biblicamente, né? A Bíblia sempre é a forma mais segura, né, de nos orientar. Agora, uma coisa é fato, né? A responsabilidade pelo pecado é do pecador, sempre. Ponto. E não estamos querendo, por exemplo, dizer que não está... não, então a culpa é do homem e não há erro do lado de lá. Não, a pessoa lá, que, por exemplo, uma pessoa se vestiu inadequadamente e ela errou. Agora, isso não faz de você, isso não obriga você a ser um pecador, no sentido de ter pensamentos impuros, de ter pensamentos lascivos. Então, eu volto na tecla. As atitudes da pessoa não definem a sua. Então, se é errado a pessoa não se vestir como a Bíblia diz, seja homem ou seja mulher, se é errado a pessoa não se vestir com modéstia, com pureza, com santidade, tão errado quanto é a pessoa que se diz, por exemplo, um cristão, está com pensamentos impuros, porque uma pessoa lá se vestiu inadequadamente. E aí eu quero falar dos exemplos que nós encontramos na Bíblia. Eu quero citar, Excelência, 2 exemplos que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. O primeiro exemplo, negativo, naturalmente, Sansão. Sansão é um exemplo de uma pessoa que não conseguiu controlar os seus impulsos. E eu acho muito interessante que no relato bíblico ali de Juízes, quando fala sobre Sansão, ali diz que os seus pais o orientaram. Os seus pais disseram: olha, Sansão, não faça isso, não vá tomar das mulheres dos filisteus, não é? E aí eu acho muito interessante a maneira como Sansão fala com seu pai. Está no capítulo 14 do livro de Juízes, e o verso 3, não é? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, uma moça decente, uma moça... Não há uma pessoa aqui entre as filhas dos teus irmãos, né, de Israel, nem entre o teu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, quer dizer, uma mulher que não teme a Deus, que não tem os mesmos princípios que você. Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu? Quando entregou-se a Dalila, quando desvendou o seu segredo, perdeu os olhos.
E eu já faço um alerta para os jovens. Muito cuidado. Cuidado, às vezes a gente valoriza muito que, esta agrada aos meus olhos. Cuidado para não ficar sem eles. E quando eu falo não ficar sem eles, já me relembro um texto bíblico que vamos trabalhar logo mais, onde o Senhor Jesus Cristo fala, é melhor entrar na vida sem o olho. Se teu olho te faz pecar, arranca-o. A gente vai falar sobre isso já já. Sansão perdeu os olhos. E isso literalmente. Sabe por quê? Porque na mente de Sansão, o que importava é o que agradava os seus olhos. Sansão, em nenhum momento, ele se preocupou em controlar os seus impulsos, em ser um homem que deixasse o Espírito Santo guiá-lo, mas ele ia por aquilo que lhe agradava, aquilo que ele olhava e achava bom, então ele deixava que seus impulsos corressem solto. Um outro exemplo que nós podemos citar na Bíblia era o exemplo de um grande homem, um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi estava no seu palácio e, de repente, passeando pelo seu palácio, o que aconteceu? Ele viu a vizinha tomando banho. E o que um cristão, o que uma pessoa como Jó teria feito? Fiz um pacto com os meus olhos. Como, pois, fixaria numa outra mulher que não seja a minha? Fiz um pacto com os meus olhos. Quem sabe, como José, e diria, não, como eu pecaria contra o meu Deus? E sairia imediatamente do local. Você não pode impedir o passarinho de voar sobre sua cabeça, mas pode impedir de fazer ninho. Davi permitiu que o passarinho fizesse ninho. Ficou ali admirando, olhando, cobiçando, adulterando em sua mente. E todo pecado começa aqui. Começou na mente, se desenvolveu, e Davi agora chama a mulher em sua casa. Ele não somente ficou na mente, mas foi para os atos. Uma mulher casada, alguém avisa ele, ela é casada, mesmo assim ele traz para sua casa, engravida a mulher, e agora está uma situação difícil, que o marido está na guerra e a mulher aparece grávida, e a pena para adultério era o apedrejamento, e aí agora Davi tem um problema em suas mãos, e agora ele convida o marido para vir da guerra, para ir para casa, para deitar-se com a sua mulher, para supostamente dizer que o filho era dele, mas o homem não foi para casa. Davi embebedou ele, mesmo assim não deu certo, ele não foi para casa. Davi, então, planeja o assassinato desse rapaz e executa o assassinato dele. Um pecado chamando o outro. Primeiro Davi olha, imagina, pratica o ato, depois tem que planejar um assassinato, tudo errado. Tudo errado. Mas o que eu acho interessante é que a graça de Deus ela consegue alcançar os maiores pecadores e tirá-los do lamaçal do pecado. Davi, refletindo sobre o seu pecado, depois que o profeta Natan traz uma dura repreensão para ele, Davi escreve um salmo. E eu gostaria de ler um trecho desse salmo com você, que me assiste, jovem. Eu acho muito interessante a atitude de Davi diante do pecado cometido. Porque aqui, no capítulo, o Salmo 51, ele diz assim, olha, tem misericórdia... Eita, o vento aqui passou as páginas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Aí ele diz no verso 3 algo que é espetacular. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eu conheço o meu pecado e a minha transgressão está diante de mim. Davi não chega para Deus com desculpas. Davi não se apresenta diante de Deus. Veja bem, Senhor, eu pequei, mas também, Senhor, o Senhor sabe, né? A mulher lá sem roupa, né? A mulher lá tomando banho e bonita daquele jeito, aí também, né? Paciência, aí não deu, Senhor, não aguentei. Não. Ele não deu desculpas. Ele errou e ele assumiu o seu erro e disse, Senhor, eu pequei. Contra ti eu pequei. Eu reconheço o meu pecado, ele está diante de mim. É isso que nós precisamos fazer. Não ficar arranjando desculpas para o pecado. Se errou, chega e diz, Senhor, eu errei, acabou, ponto. O teu pecado está diante de mim. Eu pequei contra ti, eu preciso do teu perdão. Então, nos exemplos que nós percebemos na Bíblia, nós temos homens que caíram e se levantaram.
E homens que foram firmes, como Jó, como José, homens firmes em seus princípios, eles não abriram mão de seus princípios. Sansão abriu mão de seus princípios, teve uma segunda chance já no fim da vida. Davi teve segunda chance, mas as consequências do seu pecado foram durante a sua vida inteira. E até depois que ele morreu, as consequências do seu pecado permaneceram. A espada não se apartou da casa de Davi por causa do pecado cometido. Então nós precisamos entender que tentação nenhuma será desculpa para praticar o pecado. Não é desculpa. Nós precisamos batalhar. Pastor, mas chama a atenção. Ué, eu sei, se você é homem, se você tem hormônio, chama a atenção. E você acha que de José também não chamou a atenção? Por que você acha que a Bíblia menciona que ele saiu correndo? A Bíblia menciona que José saiu correndo. E por que ele saiu correndo? Porque não queria facilitar, né? Não queria deixar o mal crescer perto dele, perto de si. Então, às vezes a gente tem que sair correndo e tem que desviar o olhar mesmo e substituir. Olhou, substitui por um pensamento celestial. É um exercício mental a ser feito para vencer o pecado. Então, da mesma forma como um dinheiro que uma pessoa imprudentemente largou ali não faz de mim um ladrão, da mesma forma como um indivíduo passando pelo beco lá com o celular na mão não me torna um bandido para assaltá-lo e levar o seu celular, da mesma forma uma mulher que talvez imprudentemente ou por desconhecer a palavra de Deus, se vestindo ali talvez de uma maneira que não seja adequada àquilo que a Bíblia espera, não faz de mim um pecador, não faz de mim um estuprador, mesmo que mentalmente, porque qualquer relação sexual ilícita contra a vontade da pessoa, a gente sabe que isso tem um nome de estupro. Então, quando uma pessoa tem pensamentos impuros com alguém que não compartilha, por exemplo, a pessoa não está lá vestindo inadequadamente, mas não queria estar com você, por exemplo. Então, você acaba tendo um pensamento impuro contra a vontade daquela própria pessoa. Imagine que eu poderia chamar isso de um estupro ali mental. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos e fazer, de fato, esse exercício. E aí eu menciono o texto que falei anteriormente, o texto de Mateus, Pastor Eleazar, eu li um tempo atrás um livro bem interessante, um pequeno livro assim que fala sobre essa experiência triste aí de Davi, né? E o autor analisa assim alguns indicadores, alguns sinais de que realmente a coisa ia acabar em tragédia, né? Por exemplo, Davi, nesse momento da vida dele, já era um homem de meia idade, é aquela fase em que geralmente as pessoas começam assim, já alcançaram basicamente o que poderiam ter alcançado, né? Em termos materiais, em termos de família, enfim, em outras áreas, e aí começa a olhar para trás e perguntar, será que valeu a pena? Será que é tudo isso mesmo, né? É uma fase, assim, geralmente de um pouco de desgosto, assim, de autoanálise, né? E se a pessoa não tiver maturidade suficiente para entender que neste mundo, maturidade espiritual, né? Que neste mundo nós realmente não seremos plenamente felizes, porque este é um mundo de pecado, porque nós somos seres humanos machucados pelo pecado, e que só seremos plenamente felizes na eternidade, quando Cristo voltar, a pessoa pode ter problemas. Porque dela pode pensar que esse vazio que está nela, e Salomão em Eclesiastes fala disso, né, que Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade, ou seja, nada do que não seja eterno vai satisfazer esse anseio, esse vazio. Mas se a pessoa ela entende que talvez para preencher essa insatisfação, essa incompletude, quem sabe uma relação extraconjugal, ou quem sabe alguma outra coisa que tem que ver com algo material, ou somente sensorial, enfim, ela acaba se metendo numa situação dessa e depois volta ainda mais vazia, ainda mais incompleta e com um monte de problemas adicionais, né? E Davi estava ali nessa fase complicada da vida, se entregou ao pecado porque faltava alguma coisa, porque quando a pessoa está cheia de Deus na vida, ela não há espaço ali para o pecado. E, segundo lugar, ele estava num momento de ociosidade. A Bíblia diz que naquela época ali, os reis iam para a guerra, né? E lá estavam os soldados na frente de batalha, no fronte, né? E, de certo, alguém ali, talvez seus cortesãos, talvez o próprio general tenha dito para Davi, não, fica aí, rei, aqui você fica mais seguro, né? E nós vamos para a guerra. E ele acatou aquela sugestão e ficou. Estava lá, passeando pelo terraço do palácio,
ocioso quando aconteceu o que aconteceu. Ele cedeu à tentação. Então, queridos e queridas que estão nos assistindo, cuidado com a ociosidade, sabe? Cuidado com o sábado à noite, né? Quando a pessoa está ali, eu vou relaxar agora, aí liga lá a TV, liga lá uma série e relaxa mesmo, né? Baixa as guardas, baixa a guarda. É nessa hora que pode acontecer realmente problema, né? Como aconteceu com Davi. Então, cuidado com esses indicadores de pecado à frente. É bastante interessante, Excelência. De fato, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu fico impressionado com a história de Davi, mas assim, o que me alegra de fato é que assim, a graça de Deus alcança. Isso serve para nós. Da mesma forma como a graça de Deus alcançou Davi com um pecado tão grave como este, na verdade, uma sequência de pecados graves, adultério, cobiça, assassinato, não é? Davi hoje seria preso. Davi hoje estaria preso, não é? Por planejar um assassinato, por executar o assassinato. Ele estaria preso, Joabe estaria preso como cúmplice, enfim. Mas a graça de Deus alcançou Davi de tal maneira, e que ele conseguiu ainda ser chamado homem segundo o coração de Deus. Mas, amém, quando nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 5, nós encontramos aqui uma metáfora utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27, o contexto é adultério. Jesus diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, na minha versão diz, olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E a gente, naturalmente, está tratando aqui de uma metáfora, porque ninguém vai entrar no céu faltando uma parte do corpo, né? Ninguém vai entrar no céu cego, ninguém vai entrar no céu sem uma mão. Mas é muito interessante a responsabilidade que Cristo coloca sobre a pessoa que está praticando o pecado. E é interessante que Cristo aqui não faz menção, por exemplo, da indumentária da pessoa do lado de lá, da forma como ela se veste. Não importa. Para Jesus, eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa com intenção impura no meu coração. Então, é muito interessante a maneira como Jesus aborda esta questão, e eu repito, nós não estamos aqui endossando que, então a pessoa pode se vestir de qualquer jeito. Não, não é disso. A Bíblia já é clara sobre este assunto, mas agora nós estamos focando no outro lado. Como é que eu vou reagir diante do erro de alguém? Então eu vou errar também? O comentário bíblico adventista, você leu aí, Excelência? Eu vou ler agora o volume 5, olha só, o volume 5 do comentário bíblico adventista, falando sobre este texto, diz aqui o seguinte: comparar o teu olho direito, né, sobre o teu olho direito. Em Mateus 5, 28, Cristo foi mais além do ato para chamar a atenção à motivação que impulsiona o ato. Isto é, a intenção ou forma de pensar que origina o ato. Muito parecido com o texto que você leu. Ele vai além da motivação ou intenção para apontar os caminhos pelos quais o pecado entra na vida, os sentidos que se comunicam com o sistema nervoso. É bem parecido com o texto que você leu sobre Jó, né, que e além do ato em si. E aqui diz, para a maioria, os mais fortes incentivos ao pecado são aqueles que alcançam a mente pelos nervos óptico e auditivo, entre outros. Aqueles que se recusam a ver, ouvir, experimentar, cheirar ou tocar, o que incita ao pecado, vão mais além do que simplesmente evitar pensamentos pecaminosos. Aqueles que de imediato banem os pensamentos maus, quando momentaneamente passam como um relâmpago na mente, evitam que se desenvolva um padrão de pensamento habitual que condicione a mente a pecar quando surge oportunidade. Cristo teve uma vida sem pecado porque nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. E aí vem a parte do arranca-o fora, né? Melhor você arrancar do que e entrar no céu sem um membro do que
perder a salvação com todos os membros. E aqui o comentário é muito feliz, explicando este aspecto metafórico. Em certo sentido, seria melhor viver cego ou com outra deficiência qualquer do que perder a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Mas Cristo usa uma linguagem figurada. Ele não aconselha a mutilar o corpo, mas a controlar os pensamentos. Recusar-se a contemplar o que é mal é tão eficaz quanto se tornar cego e tem a vantagem adicional de continuar com a visão e usá-la para o que é bom. Uma raposa que caiu numa armadilha, às vezes ela corta a dentadas a própria pata para escapar. Da mesma forma, um lagarto pode sacrificar a cauda ou uma lagosta a sua pinça. Ao falar de arrancar os olhos ou cortar uma mão, Cristo fala num sentido figurado da ação resoluta que deveria ser tomada pela vontade a fim de se guardar contra o mal. O cristão faz bem em seguir o exemplo de Jó, que fez aliança com seus olhos. Impressionantemente, não havíamos combinado isso, mas vê, Michelson, como que os textos meio que eles se encaixam, né? Os assuntos que nós estamos falando aqui, eles vão se entrelaçando, eles vão se coadunando, né? Cita Jó. Veja como Cristo está trabalhando. Ele diz, olha, em outras palavras, é melhor você ficar cego do que você perder a salvação. É isso. Ele não está dizendo que você tem que arrancar os seus olhos. Da mesma forma como Jesus chega e diz, olha, qualquer que fizer tropeçar um destes meus pequeninos, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho e se atirasse nas profundezas do mar. Uma pedra de moinho, Michelson, pesava em torno de 300 a 400 quilos. E um ser humano pendurar 300 quilos no pescoço e jogar no mar, ele não sobe nunca mais. Só na volta de Jesus depois da ressurreição. Então Jesus está sugerindo que você cometa suicídio? Não. O que ele está dizendo é que você não faça tropeçar um pequenino. Por quê? Porque as consequências de você fazer um pequenino errar o caminho serão mais trágicas no dia do juízo. Seria mais trágico do que uma pessoa que comete o suicídio, por exemplo. E também aqui não estamos falando que toda pessoa que comete suicídio está perdida. Não, não é nada disso que o texto está sugerindo, não, tá? Isso aqui talvez seja um outro tema para um outro estudo, quem sabe um vídeo à parte só para falar sobre isso. Mas Jesus não está mandando ninguém cometer suicídio, da mesma forma como ele está mandando ninguém cortar as mãos ou arrancar os olhos. Ele está dizendo que você deve controlar os seus pensamentos. E essa é a responsabilidade masculina. Nós não temos desculpa para pecar. Não importa o que a pessoa do lado de lá esteja fazendo. A minha comunhão com Deus e o meu amor para com Jesus Cristo tem que ser maior do que as tentações aqui deste mundo. Se a tentação de estar com uma mulher e de manter pensamentos impuros e lascivos em minha mente for maior do que o amor que eu sinto por Jesus, eu não tenho direito, eu não tenho por que estar no céu. Eu não mereço estar ali. Na verdade, ninguém merece, né? Mas eu digo assim, no sentido mais humano da coisa, né? Se o meu amor por Jesus não é suficiente a ponto de eu vencer as tentações, a ponto de eu olhar para uma mulher e simplesmente ficar alimentando ali aquele desejo, quer dizer, o meu amor por Jesus ele é praticamente irrisório. Se o amor por Jesus ele é tão pequeno que não consegue me transformar, por que eu irei morar com ele? O amor que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo e pela salvação, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário deve impactar de tal maneira a minha mente, deve provocar uma profunda reverência em mim e, ao mesmo tempo, reflexão de olhar para a cruz, ver o sacrifício de Cristo e dizer assim, não, por que eu ofenderia alguém que fez tanto por mim? Por que o pecado torna-se ofensivo para aquele que contempla a cruz? Quando você contempla a cruz, quando você passa tempo demais olhando para a cruz, você sente nojo do pecado. Então, quando passa uma situação que vem a tentação, você ora a Deus, desvia e substitui o pensamento. Pensa em outra coisa, pensa nas cortes celestiais, louve, cante. É uma boa maneira. Ellen White diz que nas colinas da Galileia, ali de Nazaré, ouvia-se o canto de Jesus. As tentações eram vencidas por ele com louvor, ele cantava. Jesus também foi tentado, mas ele cantava, ele louvava. Então é uma boa maneira de, quem sabe, substituir os pensamentos, colocando outros no lugar. E a música é um excelente exercício. Quem sabe você cantando, louvando, vai vencendo. Eu acredito que
já estamos chegando aí, quem sabe, pastor Michel, só ao final desta nossa live, já estamos aí com um pouquinho mais de 1 hora, mas era isso que nós queríamos trazer como mensagem para você. Há uma responsabilidade masculina, e não podemos isentar o homem e simplesmente colocar a culpa como se o homem fosse em outro, como se o homem fosse o inocente, porque, tá vendo, ele não também não dava para se controlar daquele jeito, né? Não dava, como é que ele ia se controlar se uma pessoa também... Não temos desculpa para isso. A nossa comunhão com Deus não depende do que outros façam. O que Jesus mais queria, depois de 40 dias sem comer? Pão. Essa era a tentação. Aquilo que Jesus mais desejava naquele momento, 40 dias sem comer, era o quê? Pão. Satanás imaginou, esse é o ponto fraco dele. Vou pegá-lo agora. Transforma as pedras em pães e come. Não vou fazer. Mas não era uma tentação? Era uma tentação. Mas ele venceu. Por quê? Porque obedecer a Deus estava acima da vontade, da vontade, do desejo e da necessidade pessoal. Jesus, ele colocou o obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus acima da sua própria necessidade física básica. A necessidade dele era comer naquela hora. 40 dias sem comer, qualquer ser humano desejaria comer. Mas o obedecer a Deus estava acima das necessidades básicas. Obedecer a Deus estava acima da necessidade, quem sabe, e do desejo de José, que poderia arranjar, como falamos aqui, diversas desculpas, inclusive dizer, ela era minha chefe. Eu não tinha a opção. Qual a opção que um escravo tem? Ela mandou em mim, eu não tinha o que fazer. Tinha sim. Mas então eu vou te matar, pode matar. Você vai para a cadeia, pode mandar para a cadeia. Obedecer a Deus estava acima da chefia humana. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí que nós, homens, devemos entender este assunto. Não me coloco na posição, de maneira nenhuma, numa posição elevada, como se já houvesse alcançado este patamar. Mas estou lutando, acredito como o pastor Michelson também, e acredito como você também que me assiste deva estar lutando. Pastor Michelson, suas considerações, excelência. Ok. Eu gostaria de indicar mais 2 livros aqui, antes de encerrarmos, né? Que eu li no passado e foram muito bons. Um deles, da editora Cultura Cristã, é do pastor Joshua Harris. Esse aqui, ó. Sexo não é problema, lascívia, sim. Um livro muito, muito franco, muito bom. Não sei se ainda está disponível por aí, né, à venda, mas, enfim, vale a pena procurar, dar uma gugada aí, né? Pureza sexual em um mundo saturado de lascívia. Olha que interessante, um livro muito interessante. E outro aqui é da CPB também, que é o Sexualidade Plena, da doutora Valéria Peixoto Meira. Muito Ele bom. fala sobre sexo nas várias fases da vida, planejamento familiar, tensão pré-menstrual, impotência, homossexualismo e outros temas de interesse. É um livro da CPB, um material muito bom, também faz alguns anos que eu li, mas ele continua atual e bom o conteúdo, cristão, sobretudo, né? Pastor Eleazar, eu gostaria de compartilhar aqui só 2 textos bíblicos para a gente encerrar, que são justamente os 2 textos com os quais eu encerro minhas palestras, quando falo de mídia, quando falo sobre esses temas, né, que estão ali no meu livro, Nos Bastidores da Mídia. E um desses textos é 2 Coríntios, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo puro, oferecido a Deus como um sacrifício. Este é o culto racional. Tome a decisão aqui, ó, mental, racional, como José fez. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os padrões do mundo são frequentemente distorcidos, antibíblicos. Como vimos, o mundo está erotizado faz tempo. Mas nós não temos que viver por esses padrões. Nós temos padrões mais elevados. A palavra de Deus é o nosso padrão. A Bíblia Sagrada toda é o nosso padrão. Portanto, vivamos segundo essa cosmovisão, esses padrões de comportamento. E outro texto você já deve conhecer, eu vou só citar aqui, que é Filipenses 4:8, né? Para mim é um verdadeiro antivírus mental. Paulo diz assim, olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor,
Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se há algo que você deve ocupar, com que você deve ocupar sua mente, deve ser com as coisas que têm que ver com essa listinha de virtudes que Paulo apresenta em Filipenses 4:8. Memorize esse verso. Quando você estiver assistindo um filme, a uma série, navegando por algum site, lendo alguma coisa, e essa coisa não está de acordo com os valores e princípios listados por Paulo em Filipenses 4:8, meu conselho não é nem meu, é de Deus, né? Mude o canal, sai desse site, mude de pensamento, pense em coisas elevadas, coisas que edificam, coisas que trazem pureza. Muitas vezes, assim como Davi, nós trazemos problemas para nós de maneira deliberada. Não façamos isso. Procuremos realmente pautar nossa vida pelos princípios e valores da palavra de Deus e, com certeza, nós seremos muito mais felizes, teremos relacionamentos muito melhores e estaremos ajudando uns aos outros. Homens ajudando as mulheres, mulheres ajudando os homens na igreja a serem pessoas, né, puras, cristãs e que mantêm relacionamentos saudáveis, não tóxicos, né, como se diz hoje. Então, isso tudo depende pura e simplesmente de que nós busquemos uma relação íntima com Deus, pautada pela palavra dele. Amém. Ok, ficam as nossas considerações finais aí. Que Deus possa abençoar você. Encerramos aqui esse nosso estudo. Esperamos que tenha ajudado você. E se você gostou, por favor, compartilhe com todos os seus amigos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aí, no meu canal e no canal do Pastor Michelson. Amém. Um grande abraço a todos.